Dia! Hoje é domingo, dia 6 de abril. Vamos testar aqui o som. Falta um pouquinho menos de 1 minuto para as 10 horas para a gente começar pontualmente a live do livro desta semana. Vamos ver se o som está bom. Acho que está tudo certo. Bom dia, meu bem. Me ouve bem? Vamos lá então, pontualmente às 10 horas. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 6 de abril, primeiro domingo do mês, e com essa inovação aí, com essa mudança da live do livro apenas no primeiro domingo. Isso não quer dizer que nós estamos lendo apenas um livro por mês. No mês de março, a gente fez a live do Desapegue-se, O Cérebro e a Menopausa, um livro que eu demorei 2 semanas, né, 15 dias para ler, e terminamos o mês com o livro da acessibilidade digital, da minha amiga Fabi, tá bom? Então, tivemos 3 livros no mês passado, e hoje, primeiro domingo do mês, né, primeira semana de abril, a gente vai fazer a live da Fórmula da Autoconfiança, do excelentíssimo Napoleão Hill. Adoro esse autor. Especificamente, eu gosto muito da didática dele, da forma como ele coloca a realidade, às vezes até aquela verdade que dá uma doída, assim, né, de ter que encarar de frente, mas enfim, a gente vai trazer mais esse livro. A gente já teve algumas lives, né, do Napoleão Hill, de outras obras dele. Ele foi um grande escritor, um grande fomentador das fórmulas de sucesso, ou da fórmula de sucesso de Napoleão Hill, como ele ficou conhecido mundialmente. E a Fórmula da Autoconfiança é um livro muito gostoso de ler, é livro de uma semana, sim, tá bom? Napoleão Hill, ele foi autor, empreendedor americano, pai do sucesso, né? Teve uma infância aí difícil, uma vida, nasceu num contexto vulnerável, de fragilidade, e ao longo aí da sua vida teve alguns aportes, soube aproveitar desses aportes para poder construir uma vida plena, uma vida próspera, uma vida de riqueza, não só riqueza material, né? Vários outros tipos de riqueza. E a gente vai falar hoje sobre os ensinamentos dele relacionado à nossa confiança, ou melhor dizendo, a autoconfiança, que é a confiança que nós temos sobre nós mesmos ou em nós mesmos, né? O livro é muito fácil, ele é um livro que né, não é um livro tão extenso e desgastante assim para ler, tá? Ele tem 5 capítulos e ao final de cada capítulo ele faz um arranjo ali, um resumo, uma resenha dos principais ensinamentos. Então, eu vou seguir um pouquinho essa metodologia aqui. E aí, ao final de cada capítulo, eu vou falar assim, resumindo então, e aí os principais tópicos para a gente reforçar, tá? Espero que eu consiga passar tudo em 1 hora. Normalmente eu faço em média de 12 a 14 slides, a gente está com 18 slides aqui, mas eu vou engatar a primeira aqui, vou trazendo as informações para vocês e eu espero poder contribuir. Lembrando sempre que a live do livro é a minha visão, a minha versão, o que eu entendo que chamou mais atenção, ou que foi mais importante para poder contribuir com vocês nessa motivação à leitura, principalmente, mas também na qualidade de vida, para que vocês tenham, né, uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz e uma vida mais próspera e com muita riqueza, sim, e todos os tipos de riqueza, inclusive o dinheiro, né? Inclusive as riquezas materiais, mas também outras formas e outras fontes de riqueza. E aí, começo citando o próprio Napoleão Hill, que ele diz assim: esforce-se o quanto quiser e não conseguirá ser feliz, a menos que você acredite em si mesmo. Então, é sobre isso, a gente vai estar falando o tempo todo sobre confiança, autoconfiança, em acreditar, né, no seu potencial, na sua qualificação, o quanto que muitas vezes a gente deixa as outras pessoas influenciarem e transformarem a nossa crença sobre nós mesmos, sobre quem nós realmente somos, enfim, né? Vamos estar abrangendo e aprofundando um pouquinho sobre a autoconfiança, ou a fórmula da autoconfiança, ou até o poder da autoconfiança
para nós e para nossa vida. A maior parte dos seres humanos no mundo hoje se move pela vida sem rumo e sem ânimo, olhando para o chão em vez de para o alto e à frente, para as riquezas financeiras, espirituais e emocionais que eles poderiam reivindicar. Eles permitem que opiniões, a maioria dos seres humanos, né? Permitem que as opiniões externas ditem como devem agir e como devem enxergar ao mundo. Então, a gente recebe cada vez mais muitos inputs, muitos insights externos, muitas críticas. Ele tem um capítulo ali que ele fala especificamente sobre crítica e sobre o poder do nosso ambiente em nos transformar tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, traz um pouco aí desse arranjo sobre o nosso mundo interno e sobre a influência que o mundo externo tem sobre nós. E, obviamente, que a recíproca é verdadeiro, o quanto a gente também influencia o ambiente ao nosso redor. Este livro prepara, então, você com estratégias para controlar os seus pensamentos, a fim de estimular a sua autoconfiança. Ele diz assim: acabou o tempo da dúvida, da insegurança e da autocrítica negativa. A autoconfiança, a sua confiança em si mesmo e a sua capacidade de alcançar o seu desejo principal fazem toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Descubra como nunca mais ficar sem rumo na vida. Subtítulo desta obra, né? É o que está escrito aqui, ó. Descubra como nunca mais ficar sem rumo na vida. Vai fazer você realmente conquistar o que deseja a partir de ações pautadas na autoconfiança. Então, tem algum lugar aqui, acho que já é no próximo slide, que ele tem traz várias definições de autoconfiança em vários contextos para a gente compreender realmente o que é e como a gente pode usá-la enquanto ferramenta para o nosso sucesso, para a nossa vida próspera. A única pessoa em todo este mundo cujos esforços podem fazer com que você seja extremamente feliz em todas as circunstâncias e cujo trabalho pode ajudá-la a acumular toda a riqueza material lícita é você mesmo. Então, ele traz esse senso da autorresponsabilidade e, na verdade, não é só neste livro, em todas as obras dele, e era uma forma até de manifestação do próprio Hill, né? Então, essa questão assim, de você assumir para você o que acontece na sua vida, para você assumir para você como as pessoas influenciam na sua vida, dentre outros fatores. A autoconfiança pode ser corretamente compreendida como a espinha dorsal do método de sucesso de Napoleão Hill. Mas, apesar de ser crucial para a prosperidade e felicidade, essa característica é significativamente pouco desenvolvida na maioria dos indivíduos, que foi aquela frase que ele começou falando ali, que a maior parte dos seres humanos, né, no mundo hoje se move sem rumo, sem ânimo, muitas vezes. Nós permitimos que opiniões externas ditem como devemos nos vestir e enxergar o mundo. Permitimos que pensamentos negativos se infiltrem em nossa mente subconsciente, o que nos prejudica constantemente frente à nossa realidade. Pessoas sem autoconfiança vagam pela vida, infinitamente insatisfeitas com as suas circunstâncias e usando essa inquietação como um álibi para sua baixa autoestima. Mas não precisa ser assim. Você pode, e eu diria você deve, assumir a responsabilidade pela sua vida. Descubra, reconheça e compartilhe os seus pontos fortes para que possa recuperar a energia e a motivação necessárias para alcançar os seus objetivos. Hill nos ensina a controlar os nossos pensamentos a fim de desenvolvermos a nossa autoconfiança, pois sem ela aumentamos a nossa baixa autoestima, que inibe a nossa liberdade de pensamento e nos impede de realizar os nossos sonhos. Devemos superar as autopercepções negativas causadas pelo medo e pelas atitudes destrutivas enraizadas pela sociedade e sermos capazes de nos libertarmos principalmente da dúvida sobre nós mesmos, construindo então uma nova realidade
coerente com quem nós realmente somos e o que queremos para as nossas vidas. A autoconfiança é um dos fatores mais importantes que influenciam o sucesso pessoal. Com um forte senso de autoestima, nenhuma quantidade de pobreza pode manter uma pessoa afastada do sucesso. E, de novo, aqui a gente está falando de vários tipos de pobreza, assim como falaremos de vários tipos de riqueza, tá? Incluindo a riqueza e a pobreza material, obviamente. A confiança é um estado de espírito necessário para o sucesso. E o ponto de partida para desenvolver a autoconfiança é a definição de propósito. Propósito de vida, propósito principal definido, como o Rio traz várias vezes aqui nesse livro, foco existencial, o nome que você quiser dar, que a gente vai chamar de propósito ou objetivo de vida, tá? A autoconfiança deve estar presente para controlar os impulsos de pensamento e traduzir motivação em ação. A ausência da autoconfiança, por outro lado, permite que os impulsos de pensamento negativo acessem a sua mente subconsciente, que então trabalha ativamente contra o desejo de sucesso. É como se você mesmo sabotasse a sua mente, tá? E fizesse com que a sua mente sabotasse o seu cérebro. A falta de autoconfiança é uma das maiores doenças do mundo de hoje, responsável pelo desamparo desenfreado, pela falta de autocontrole, pela procrastinação e pelo desespero que caracterizam a sociedade moderna. Bom dia, Vini, seja bem-vindo. A autoconfiança é uma qualidade essencial para todas as realizações que valem a pena e uma qualidade em que a maioria de nós é mais fraca, independentemente da nossa capacidade física ou mental. Às vezes, até essa atenção excessiva pelo ambiente externo, pelo que as pessoas pensam de nós ou falam de nós, nos influenciam negativamente, no sentido da gente desacreditar ou desconfiar de quem a gente realmente é. Bom dia, Fátima, seja muito bem-vinda. Bom ter você aqui de volta. A autoconfiança é uma qualidade essencial para todas as realizações que valem a pena. A autoconfiança impulsiona o nosso entusiasmo. E você deve ter a atitude mental positiva adequada que conduza à realização voltada para si mesmo, sua capacidade de se tornar mais autossuficiente e bem-sucedido. Essa é a questão da gente trazer a responsabilidade para nós mesmos, né? A autoconfiança é um ingrediente muito importante para uma vida bem-sucedida e satisfatória. Você nunca desfrutará de uma felicidade maior do que aquela que experimentará por meio do desenvolvimento da autoconfiança. Através deste livro, você poderá descobrir como desenvolver um grande crescimento pessoal e praticar passos que serão um impulso para alcançar os seus sonhos. Então, ele ensina isso didaticamente, com técnicas, com passo a passo, com dicas, para que a gente consiga colocar em prática e cada vez mais desenvolver e reforçar a autoconfiança, assumindo essa responsabilidade para nós mesmos de absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Resumindo, então, essa primeira parte do livro, para aumentar o seu sucesso, você deve elevar os seus pensamentos, especialmente os pensamentos que tem sobre si mesmo, que você pensa sobre você. A autoconfiança é a chave para atrair mais oportunidades, ganhar influência, desfrutar de melhores relacionamentos e experimentar maior paz de espírito. 90% dos indivíduos não tem esse ingrediente essencial para o sucesso devido à baixa autoestima, ao descontentamento, à procrastinação, à falta de propósito, dentre outras características e variáveis que eles reforçam na sua própria vida. O crescimento pessoal e o impulso para a realização serão seus quando você desenvolver um estado de espírito para se comprometer com o crescimento, aceitando que é digno de felicidade e sucesso e é capaz e merecedor de prosperidade e alegria. Bom dia, Adri, seja bem-vinda aqui.
Bom ter você aqui. Tava aí com saudades. Fazia tempo que a gente não se reencontrava mesmo no mundo virtual, né? E aí a gente vai então para o primeiro capítulo do livro, né? Primeira parte aí, a primeira divisão do livro, onde o Rio fala o que é autoconfiança, especificamente. Vamos definir esse conceito sobre várias formas, né? Sobre várias lentes, vários olhares. A autoconfiança é muito mais que uma qualidade ou característica, é um estado de espírito. O Rio define assim: autoconfiança é autodescoberta, descobrir quem você é e o que você pode fazer. Ela é o banimento do medo, é a aquisição da coragem mental, é o acender da luz da inteligência humana por meio do uso do bom senso. Ó, tem muitas variáveis interessantes e importantes aqui nessa definição, né? Medo, coragem mental, inteligência humana e bom senso, tá? A autoconfiança não é vaidade ou subproduto de um ego inflado. É a lente através da qual podemos nos ver como realmente somos, seres humanos incríveis e capazes com potencial ilimitado de grandeza. Limpando a sujeira que o mundo depositou em nosso senso de identidade, devemos aprender a fundamentar os nossos pensamentos na confiança para que possamos fazer progressos significativos em nossa jornada de sucesso e desfrutar da liberdade que a paz de espírito traz, para melhorar a nossa própria vida e a dos outros, tá? O Rio faz sempre esse contraponto do quanto que a nossa manifestação interfere na vida dos outros, assim como a influência dos outros, do ambiente, das outras pessoas, influenciam ou interferem na nossa vida. Se você tem autoconfiança, muitas coisas naturalmente funcionam a seu favor. As pessoas muitas vezes até falam assim: ai, fulano é uma pessoa de sorte, tudo que é bom acontece com ela. A gente nem sabe por quê, né? Muitas vezes, e Rio traz aqui várias características que fazem com que esses resultados, essas situações aconteçam com a pessoa, e a autoconfiança é uma das bases de que né, naturalmente coisas favoráveis aconteçam na sua vida. Uma vez reconhecido que em nossos pensamentos já temos recursos inestimáveis e inesgotáveis para transformar os nossos sonhos em realidades, podemos cultivar uma fortaleza mental que garanta que a adversidade não nos impeça de alcançar o nosso objetivo principal, nosso propósito. A autoconfiança é uma atitude de eu posso fazer, uma atitude mental positiva e uma mentalidade por meio da qual encontramos as sementes da oportunidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, o Rio também, assim, ele não é a autoconfiança que eles nos traz, não é aquela visão poliana de só ver o lado bom e tal. Não, a gente tem nossos momentos difíceis, as adversidades, as nossas mazelas, e a gente, com autoconfiança, vai descobrir formas de superar, enfrentar e melhorar esse contexto, né? E produzir ou transformar essa adversidade em superação e sucesso e aprendizado dentro de todas as dificuldades e adversidades que a gente vai vivenciar ao longo do nosso caminho para conquistar o nosso propósito, porque isso não é mérito só nosso, isso vai acontecer, né? Os desafios acontecem na vida de todo ser humano, tá bom? Você vai realizar mais porque ousará empreender mais. Você perceberá, possivelmente pela primeira vez na vida, que tem a capacidade de realizar qualquer coisa que deseja realizar. Quando você reconhece que tem um ativo inestimável em seus pensamentos, que pode ser direcionado para alcançar exatamente o que você deseja na vida, a sua motivação e a sua capacidade de realização vão melhorar muito.
Segundo William Ernest Henley, acho que é assim que fala, é um escritor britânico, você perceberá que só você e mais nada e mais ninguém é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. E aí aqui no livro ele traz, o Hill traz toda a história desse escritor britânico, faz uma analogia com o barco, com a navegação, porque tem a ver lá com a questão, né, com o contexto dele. Mas o importante é saber que só nós, mais nada e mais ninguém, somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Ah, mas o fulano prometeu, combinou, falou que não interessa. É o quanto que você deixou o fulano interferir na sua vida. Sobre isso, tá? Mas a responsabilidade sempre é nossa. Você deve aprender a valorizar e confiar em si mesmo para agir com ousadia em seu propósito principal definido. O seu poder na vida deriva do seu senso de si mesmo, e com autocrítica você abre mão do seu poder sobre o caos e sobre o fracasso. A autoconfiança, ela traz para nós uma autocrítica construtiva, diferente da autocrítica destrutiva, principalmente as externas, do que os outros pensam sobre nós ou sobre o que nós somos capazes de realizar ou não. Os nossos pensamentos são feitos de vibrações que, embora invisíveis, criam mudanças no nosso mundo material. E aí, de novo, né? Queiramos ou não, acreditamos nisso ou não, é assim que acontece, é assim que as coisas se materializam na nossa vida ao nosso redor, ou não se materializam. O Hill, né, Napoleão Hill enfatiza a importância de direcionar os nossos pensamentos para fins construtivos, gerando impulsos positivos em tudo que a gente faz, em todas as nossas manifestações, em todas as nossas ações, na nossa energia, naquilo que a gente emana para os outros, para os locais, para as pessoas, para o mundo ao nosso redor. Se os nossos impulsos de pensamento estiverem sintonizados com tons negativos, como crenças limitantes e medos, eles se harmonizarão com outras energias negativas na atmosfera. Por outro lado, quando estão focados na certeza do nosso sucesso, experimentamos a eufonia da ressonância produtiva, tá? Então, da mesma forma que os nossos pensamentos sintonizam os tons negativos, né? E se harmonizam com essas energias negativas, se os nossos pensamentos forem positivos, eles se sintonizarão com tons positivos e se harmonizarão com as energias positivas e construirão coisas positivas na nossa vida. A baixa autoestima resulta da preocupação, da desesperança e do medo. A grande maldição desta era é o medo ou a falta de autoconfiança. O medo inspira passividade e diminui a iniciativa pessoal. Por isso, é preciso manter o medo longe da nossa mente consciente. Quando permitimos que o medo dirija os nossos pensamentos, temendo o fracasso e a rejeição, evitamos contrariar opiniões dominantes e permitimos que os outros controlem a percepção que temos de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ele traz muito o tempo todo, em todos os capítulos. Aqui a gente está na primeira divisão, né? Não vou chamar de capítulo porque são divisões do livro, tá? Essa condição do quanto que a nossa autoconfiança, o nosso pensamento positivo e aquilo que a gente decide, né, é focar no nosso pensamento e a forma da gente enxergar as coisas e de superar as coisas influenciam e impactam em todos os nossos resultados, no nosso sucesso ou no nosso fracasso e em tudo que acontece na nossa vida. Quando o nosso estado de espírito é de medo e preocupação, permitimos o poder do fracasso sobre o nosso futuro, em vez de usá-lo como um catalisador para o crescimento e o progresso. Então, a gente mesmo cria e constrói essa realidade. Estabelecemos a derrota como fracasso quando a aceitamos. Ver a adversidade como uma oportunidade em vez de derrota
nos permite construir a nossa resiliência, autossuficiência e autoconfiança. Medo e a preocupação nos fazem afundar na desesperança. Bom dia, Lu, seja bem-vinda, é bom te ver aqui. Ceder às influências negativas em nosso ambiente não apenas nos leva a aceitar a derrota temporária como definitiva, mas também destrói a nossa capacidade de tomar decisões e agir para criar uma mudança positiva em nossa vida. Todas as decisões exigem coragem ou a autoconfiança nas próprias habilidades para lidar com as consequências das nossas escolhas. Tudo na nossa vida é escolha, tudo na nossa vida é decisão. E não tomar uma decisão também é uma decisão, tá? Também é uma escolha. A indecisão é o estado geral da humanidade. Devemos tomar medidas decisivas para ter uma vida confiante e com propósito. E aí, fazendo então um resumo, né? Aquele resumão dessa primeira parte, a autoconfiança é um estado de espírito por meio do qual encontramos oportunidades. É uma atitude de eu posso fazer que apoia a iniciativa pessoal. Então, é decisão de que eu posso fazer. A autoconfiança é diminuída por preocupação, desesperança e medo, particularmente o medo da crítica e da pobreza. Ver a adversidade como oportunidade em vez de derrota nos permite construir a nossa resiliência, a autossuficiência e, portanto, a autoconfiança. O medo é a emoção negativa mais prejudicial à sua autoconfiança. Crie o hábito de aplicar emoções positivas aos seus pensamentos para que não haja espaço em sua mente para o medo. As emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Eu acho que essa frase é uma das mais sérias de todo o livro, tá? De toda a citação e de tudo que tá, né? De todos os ensinamentos que o Hill nos traz nesse livro, da Fórmula da Autoconfiança. As emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Ou seja, se você está na maior parte do tempo, na maior parte da sua vida, com pensamentos negativos, é essa realidade que você vai trazer e transformar na sua vida. Se você tem e passa a construir pensamentos positivos que vão gerar emoções e sentimentos positivos, as suas ações vão construir realidades positivas e de sucesso na sua vida. E aí, na segunda parte do livro, o Hill nos traz que uma razão pela qual tantos indivíduos falham em reivindicar a abundância reservada para eles é que esses mesmos indivíduos desenvolveram um complexo de inferioridade, uma compreensão incorreta de si mesmos, muitas vezes porque eles foram estimulados desde criança, e na última parte, lá na quinta parte, ele traz essa questão da influência, né, dos adultos na nossa vida aí nos primeiros anos de vida, né? Então, a gente tem essa compreensão incorreta, muitas vezes por não acreditarmos em nós mesmos e muitas outras vezes, na maioria das vezes, porque não acreditamos ou porque as pessoas nos fizeram a não acreditar em nós mesmos. Independentemente do conjunto de habilidades, conhecimento, educação e situação financeira, qualquer indivíduo pode alcançar o sucesso se criar um ambiente que aumente o seu potencial. Então, é a nossa responsabilidade criar essa ambiência. Para isso, Hill nos traz aí algumas dicas e algumas técnicas. Para criar este ambiente, Hill recomenda que devemos aprender e desenvolver o conhecimento especializado através de 5 fontes primárias. Primeiro, a experiência pessoal e o estudo formal anterior. Segundo, a experiência e a educação dos outros. Terceiro, colégios e universidades específicas. Quarto, bibliotecas públicas e eu acrescentaria aqui bibliotecas privadas. Quinto, cursos de treinamento especializado. E aqui, gente, não vai dar tempo de aprofundar, mas no livro o Hill aprofunda muito essa diferenciação da educação,
da escola, do aprendizado que a gente tem na escola e do que ele chama de conhecimento específico e como isso pode fazer toda a diferença na nossa vida e na construção do nosso sucesso. E aí tem uma frase que eu resumi, que ele fala assim: diplomas por si só representam nada além do acesso ao conhecimento variado. Para aumentar o seu conhecimento especializado, que é o conhecimento que vai trazer sucesso na sua vida, e obter informações confiáveis, Hill recomenda os seguintes passos: identifique as lacunas do seu conhecimento, determine a finalidade para a qual você deseja esse conhecimento especializado e específico e descubra como ele pode ser obtido de fontes confiáveis. Esses passos certamente ajudarão a aumentar a sua autoconfiança, dentre outros resultados que você terá ao implementar esses passos e essas rotinas na sua vida e no seu dia a dia. Uma pessoa verdadeiramente educada é aquela que desenvolveu as faculdades da sua mente de tal maneira que pode adquirir qualquer coisa que queira ou equivalente sem violar os direitos dos outros. A educação não se refere ao que você sabe. Trata-se da capacidade de encontrar o que você tem que saber quando precisar. Deixa eu ver o que a Adri colocou aqui. A Fátima, já li que o cérebro só tem um pensamento de cada vez. A Adri, Amanda estar aqui tem muito a ver com o meu crescimento profissional, autoconfiança, crenças limitantes e dependência emocional. Obrigada, meninas, por trazerem e contribuírem com a experiência de vida, né, e do momento que vocês estão vivendo. Fátima, eu não sei, eu acho que não é só um pensamento de cada vez, didaticamente falando, mas é uma forma de compreender e, assim, são, como é que eu posso dizer? Critérios ou variáveis que o cérebro absorve. Então, o Hill traz muito essa questão do positivo e do negativo, né? Do pensamento negativo e do pensamento positivo. São vários tipos de pensamento, mas com a mesma afinidade, com a mesma filosofia, com o mesmo contexto, que se tudo for muito negativo, é isso que a gente vai construir. Por outro lado, né, o positivo acontece da mesma forma. Tudo aquilo que você enxerga como fonte de aprendizado, como novas formas de descoberta, como novas formas de superação, de enfrentamento, você acaba criando uma mente mais inovadora, mais aberta e vendo opções para que você possa conquistar, tirar proveito, por mais difícil que seja aquele momento que você esteja vivenciando, e trazer aí uma plenitude para sua vida, um aprendizado que vai fazer com que os próximos passos sejam melhores e os próximos resultados sejam mais positivos, tá? Muito obrigado de novo aí pela contribuição de vocês e todo mundo que quiser e puder trazer aí as experiências e contribuir com a gente, traz, digita aí no chat que eu vou estar sempre falando aqui durante a live. Você precisa de uma rede de apoio em sua vida pessoal. E, se preciso, deverá retirar os críticos do seu círculo íntimo, os críticos negativos. Aquelas pessoas que, quando você tem um novo projeto, uma nova ideia, né, um novo empreendimento, elas falam assim: ah, mas é mais uma tentativa, não vai dar certo, esquece isso, vai para o arroz com feijão, faz aquilo que você já sabe fazer. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes destroem os seus sonhos antes de você começar a colocá-los em prática, né? E às vezes essas pessoas são pessoas até que te amam muito, que estão preocupados com você, que querem te proteger, mas acabam aí minando as suas oportunidades, a sua autoconfiança, a sua vontade de fazer diferente e de fazer a diferença no mundo. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e públicos em geral as influenciem de tal maneira que não podem viver a própria vida, porque temem as críticas, temem a falta de reconhecimento, a falta de carinho, de pertencimento a este grupo. Muitas vezes, as críticas e advertências que recebemos vêm de indivíduos bem intencionados. Mas quando internalizamos a negatividade que recebemos de nosso círculo íntimo, cumprimos as baixas expectativas dos outros sobre nós mesmos.
aceitando a mediocridade em vez de agir com ousadia e foco em nosso objetivo principal definido. A Adri está trazendo aqui, né? Joga um balde de água fria. Acontece mesmo isso com pessoas mais próximas a nós. Normalmente, Adri, são as pessoas mais próximas a nós, porque são pessoas que a gente convive, normalmente pessoas que a gente gosta também, que a gente confia, que a gente vai, né, contar uma novidade ou fazer um planejamento, contar uma ideia, achando que são pessoas que, por gostarem de nós, vão nos apoiar, e nem sempre é assim que acontece. A Fátima colocou aqui. Estava achando que um pensamento de cada vez, como uma mudança de bloco. Se estou com um pensamento negativo, coloco um positivo. Isso, Fátima. Para você mudar o bloco, você precisa sim fazer esse contraponto, tá? E isso acontece principalmente nesse processo da autoconfiança, tá? Aproveitando, né? E aí falando um pouquinho da minha experiência, não só do que o Rio traz para nós no livro. Quando a gente acredita que a gente não é capaz, a gente realmente age de modo a comprovar que a nossa incapacidade. E o contrário é verdadeiro. Ainda que o mundo esteja contra nós, se a gente confia na gente, a gente acredita e quer verdadeiramente realizar alguma coisa, a gente faz até que aquilo se torne realidade. Verdade ou mentira na experiência de vocês? Normalmente é assim que acontece. E aí, com o livro, o Rio reforça isso que eu acabei de falar aqui, muitas vezes o que eu já experimentei na minha própria vida. O medo da crítica do nosso círculo íntimo é tão destrutivo que rouba do homem a sua iniciativa, destrói o seu poder de imaginação, limita a sua individualidade e tira a sua autoconfiança, o prejudicando por centenas de outras formas. Leva à inibição, à falta de equilíbrio, à personalidade fraca, à indecisão, à falta de iniciativa, à falta de ambição, ao complexo de inferioridade e muitos outros males. Quem já viveu isso, né? Podemos combater esta negatividade filtrando as informações que recebemos deles e reunindo o círculo íntimo que nos apoie na busca de nosso objetivo principal. E aí, gente, sim, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma cisão com pessoas que a gente ama, que a gente tem um afeto, nem que seja uma cisão temporária ou uma cisão da influência que eles nos têm sobre nós, né? Então, assim, às vezes no caso de parentes, de familiares, a gente não vai poder simplesmente, beijo, tchau, e fazer de conta, né, parar de conviver, como muitas vezes a gente troca algumas amizades negativas ou que estão nos influenciando negativamente. Mas a gente pode filtrar o que a gente deixa entrar na nossa mentalidade, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças desse mundo externo, tá? O que a gente realmente vai considerar dessas pessoas, do que elas acham e falam sobre nós, e o que a gente vai descartar em função daquilo que a gente reconhece em nós mesmos, de saber quem a gente realmente é, e isso é importantíssimo, né? E aí reforçar cada vez mais com autoconfiança essa nossa realidade, né? Sobre quem a gente realmente é. Devemos procurar indivíduos que tenham uma atitude mental positiva, que não vejam a derrota como definitiva e encorajem a nossa liberdade de pensamento. Devemos superar o nosso complexo de inferioridade e atrair mais inspiração e oportunidades para a nossa vida. Acredite em si mesmo se quiser que os outros acreditem em você. Espere o seu sucesso se deseja que os outros esperem isso de você. O mundo aceita você conforme a sua própria estima, a sua própria avaliação. Portanto, tenha-se em alta conta. Ainda que ninguém acredite em você, ainda que ninguém acredite que você seja capaz, você é responsável de acreditar em você mesmo e construir o que você quer e mostrar o quão errado os outros estavam. Resumindo, então, nenhum ser humano é mais merecedor de sucesso ou felicidade do que o outro. Todos têm as mesmas oportunidades, independente do meio em que nasceu, do acesso à educação que teve,
das influências externas. Você não é definido por sua criação, sua educação e sua experiência. Qualquer indivíduo pode alcançar o sucesso se criar um ambiente que amplie o seu potencial. E aí, gente, no mundo é só pesquisar. Tem muitos exemplos de sucesso de pessoas que nasceram em situações extremamente vulneráveis e frágeis, à beira de pobreza, muito em contextos muito vulneráveis, eu dizia até miseráveis, e que conseguiram dar a volta por cima. O que influenciou e o que fez com que essas pessoas fizessem a diferença? Segundo o Hill, a autoconfiança faz grande diferença nesses contextos. O conhecimento geral não, ainda nos resuminhos, tá? O conhecimento geral não contribui automaticamente para o sucesso. Somente o conhecimento especializado torna-se poderoso para que você crie o sucesso na sua vida. A educação não se refere ao que você sabe. Trata-se da capacidade de encontrar o que você tem que saber quando precisar e de como você utiliza esse conhecimento. Faça o que puder para eliminar os críticos e opositores do seu círculo íntimo. O apoio dos outros é importante, mas o elemento mais crítico é a confiança em si mesmo. Esteja preparado para compartilhar a sua própria experiência em troca de ajuda. E aí vamos para o terceiro bloco, né, de ensinamentos do Hill neste livro, lembrando que são 5. A autoconfiança também é a chave para a nossa capacidade de perseverar em tempos difíceis. E o ponto de partida para desenvolver a autoconfiança é a definição de propósito. Orgulhe-se de seu propósito e desempenho. Faça uma listagem dos seus pontos fortes e das suas contribuições e lembre-se do seu valor inerente o tempo todo. Não tenha pena de si mesmo. Não diminua o seu próprio valor aos seus próprios olhos. Tenha confiança em si mesmo. Você é a pessoa mais importante em todo o mundo. Você pode ser o que você quiser. Ninguém pode fazer tanto por você quanto você pode fazer por si mesmo. Tudo está com você e tudo depende de você. Encontre os motivos para se orgulhar de você e do que você faz. E se você não enxergar esses motivos, mude radicalmente agora. Está nas suas mãos. Mas eu diria para você fazer a experiência e pegar papel e caneta e colocar ali, listar os seus pontos fortes, as suas qualidades e as suas contribuições, o que você faz para você, por você e pelos outros, pelo mundo ao seu redor. Você vai encontrar. E se definitivamente você não estiver satisfeita com aquilo que você lê, com aquilo que você escrever, mude. Você não é uma árvore, você não está enraizada, você pode mudar o tempo todo. O mundo pede pessoas que pensem bem de si mesmas. As oportunidades não surgirão a menos que você tenha uma percepção sobre si incrível e suficiente para agarrá-las. Se alguém traz uma oportunidade, se essa oportunidade aparece na sua frente e você acha que é mais uma besteira, mais alguma coisa que não é possível de ser feita, ela vai passar. Então, é você que tem que ter, né, essa percepção e poder agarrar as oportunidades que aparecem à sua frente. Com, obviamente, criticidade positiva, cautela, inteligência, mais abertismo, abertura para aproveitar as oportunidades que aparecem à sua frente. E aí, todo tipo de oportunidade de construir riqueza, oportunidade de relacionamento, oportunidade de promoção, oportunidade de mudar de cidade, oportunidade de viajar para um lugar e conhecer uma cultura diferente, todo tipo de oportunidade que você imaginar na sua vida. Seja você mesmo e mostre-se. O seu trabalho sempre será o que você quiser que seja e sempre será o que você merece. Ontem eu fui numa palestra aí, num dia, né, de imersão com o Anderson Luiz, e ele falou muito sobre isso. Nós temos o que nós merecemos, porque nós temos o que nós construímos. E a nossa realidade, ela é fruto das nossas escolhas. Então, durma com esse barulho, como diríamos, né? Como diz o ditado.
tá? Se você não gosta da realidade em que você se encontre, mude, faça escolhas diferentes a partir de agora. Qualquer pessoa que tenha prazer e orgulho em seu trabalho e busque continuamente agregar valor a ele encontrará sucesso ao seu redor. Desempenhe o seu trabalho com diligência e entusiasmo, reconhecendo que pequenos esforços se somam para criar grandes resultados ao longo do tempo. Nada é do dia para a noite, nada se constrói ou nada efetivamente é construído do dia para a noite. A gente precisa também ter ciência desse tempo para construir as coisas e do tempo que nós precisamos para agir. Lembre-se que somos o que somos por causa das vibrações de pensamentos que captamos e registramos por meio dos estímulos do nosso cotidiano. Demonstre orgulho em seu trabalho e também, se você não está satisfeito na empresa em que você trabalha, com o seu chefe, com seus colegas de trabalho, só você pode mudar a realidade. E eu não estou falando sobre pedir demissão, tá? Ainda que talvez seja esse o encaminhamento, né? Resumindo, então, esse terceiro bloco. A autoconfiança é contrária ao fracasso. Segundo Andrew Carnegie, foi um dos mentores do Rio, a confiança é um estado de espírito necessário para o sucesso. E o ponto de partida para desenvolver a autoconfiança é essa definição de propósito. Aumente a sua autoconfiança para que você possa reconhecer melhor as oportunidades que aparecem para você ou que passam à sua frente. Visualize regularmente a experiência de atingir o seu objetivo principal definido. Então, essa meta, esse foco, ele precisa ser real para você. Se você for construir passos e ações para chegar em algo que você não acredita, que você não consegue visualizar, a sua construção está fadada ao fracasso, tá? Então, não perca tempo com isso. Crie uma lista dos seus pontos fortes e das suas contribuições. Anote pelo menos 10. Examine essa lista diariamente para se lembrar do seu valor e relembrar e enxergar e reforçar quem você realmente é. Tudo que vale a pena nesta vida tem um tipo de preço. Exige algo, né? Existe um preço a ser pago. Tudo tem um valor. Tudo que vale a pena tem um valor. E se tem um valor, há que se pagar por isso. O sucesso é resultado do esforço inteligente. E aí a gente vai aí chegando, né, aos últimos 10 minutos, vamos entrando no quarto e no quinto bloco. No quarto bloco, ele traz que o componente mais crucial para desenvolver a autoconfiança é a ação. Nada disso que falamos faz sentido se não nos propormos a agir. A natureza dos nossos pensamentos pouco importa, a menos que eles tomem forma como planos organizados e se consolidem em ações. Querer apenas não muda nada, né? Lembra das promessas de ano novo? Lembra da segunda-feira que a gente vai começar a dieta, que a gente vai começar a malhar? Só querer e só ter vontade não resolve nenhum dos nossos problemas, não muda a nossa vida. É a ação que faz com que a gente conquiste e faça a diferença. O homem que sabe exatamente o que quer, tem um plano definido para isso e está realmente engajado na execução do seu plano. Logo, acredita que tem capacidade de obter sucesso e age para tal. O homem que procrastina perde a confiança e faz pouco ou nada que vale a pena, tendo o resultado semelhante a essa vontade, a essa decisão. O progresso é revigorante e é crucial. E é crucial aprendermos a aplicar o nosso poder por meio da ação. A inação enfraquece a nossa determinação, esgota os nossos poderes criativos e nos predispõe a duvidar de nós mesmos. Tome uma atitude e a confiança virá. A determinação aumenta a nossa confiança e eleva a nossa mente a um plano superior de funcionamento, pelo qual os nossos pensamentos se tornam mais aptos a atrair inspiração e oportunidade. A autoconfiança máxima deriva de aprender a lidar sozinho com situações incertas ou difíceis. A alegria da autossuficiência torna-se a permanência da autoconfiança. Para converter as nossas ações em poder, devemos combinar determinação com entusiasmo e a energia positiva que nos motiva a ir além. Resumindo esse quarto bloco, o pensamento deve ser seguido pela ação.
E é por meio de uma ação decisiva que podemos erradicar os medos e as dúvidas que ameaçam diminuir a nossa autoconfiança. A inação, por outro lado, enfraquece a nossa determinação, esgota a nossa criatividade e nos predispõe a duvidar de nós mesmos. Os obstáculos são oportunidades de crescimento e realização. Ó como ressignifica, né? Combine determinação com entusiasmo e a energia positiva que o motiva a ir além fará com que você faça acontecer. Podemos realizar muito quando aprendemos a esperar muito de nós mesmos. Por fim, entrando então aí no quinto e último bloco, inspirando a autoconfiança na próxima geração. Esse é o título aí, né, desse último bloco. Você vê que ele vai construindo, né, esse desenvolvimento em nós como pessoa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo íntimo, e como a gente inspira as próximas gerações. Ele aprofunda muito isso, falando da infância, das crianças, de como a gente constrói esse processo de autoconfiança. Evite críticas. De novo, ele traz essa questão aí da crítica excessiva e da crítica negativa e do quanto que isso pode minar a nossa autoconfiança ao invés de, né, fazer um reforço ali realmente positivo. A crítica tem uma função de prever algo que está fadado a se cumprir. Os pais muitas vezes causam danos irreparáveis aos filhos ao criticá-los o tempo todo e tudo que fazem. Você precisa conhecer o poder das palavras para diminuir ou aumentar a autoestima de uma criança. Pais, parentes próximos, educadores e mentores devem se conscientizar da influência significativa que tem sobre a vida das crianças. À medida que as crianças formam o seu senso de identidade, elas exigem a validação dos adultos para se tornarem confiantes o suficiente sobre quem são para perseguir o seu objetivo. Plantando as sementes do medo, do ressentimento, do ódio, da amargura e da consciência da pobreza, a crítica brota em crenças limitantes e comportamentos codependentes que podem ser difíceis de erradicar. Estimule a autossuficiência e deixe que o aprendizado aconteça ao experimentar a frustração de descobrir as coisas por conta própria. Dê às crianças espaços para errar e se recuperar, né? Dar a elas esses espaços vai permitir que elas se tornem indivíduos equilibrados, resolutos, confiantes e autossuficientes que podem pensar por si mesmos. E aí ele traz muito essa questão da criança, da influência que nós temos, né? Nós enquanto adultos e os pais têm sobre seus filhos e sobre as crianças. Mas eu diria que isso acontece com a gente também enquanto adultos, tá? Não sei se vocês concordam, mas quantas vezes a gente tá construindo alguma coisa, vem alguém e critica a forma como a gente está fazendo ou como a gente está tentando fazer, às vezes fazendo até com que a gente desista daquele caminho, daquele objetivo e daquela conquista. Imagine isso, a influência disso numa criança, né? Ensine aos seus filhos a soma dos aprendizados até agora para que se torne parte da sua filosofia de vida e os conduza a uma próxima geração de grandes realizações que surpreenderão o mundo. Então, os passos são esses ensinamentos aí que ele tá falando e trazendo aí da gente, né? Vamos dizer. Todos devemos contribuir para que as crianças aprendam as vantagens de colocar o princípio acima do dinheiro e a humanidade como um todo acima do indivíduo. Então, pensar amplamente, né? Pensar nesse propósito, pensar nesse sucesso e nessa riqueza para além do mundo material, para além da riqueza material. Resumindo, então, esse último bloco, a baixa autoestima é uma das principais causas do mau comportamento das crianças e do baixo desempenho acadêmico. E eu diria que dos adultos também, né? Aí eu amplio o que o Rio nos ensina, trazendo aí para a nossa realidade e dentro da minha experiência, que isso nos influencia enquanto adultos também. Precisamos desenvolver a autoconfiança das crianças, evitando críticas
e destacando as habilidades e inspirando essas crianças para a autossuficiência, para desenvolver a autossuficiência, para que elas aprendam com os obstáculos, com as dificuldades do dia a dia e para que nós definitivamente paremos de dar tudo de mão beijada, criar, né, crianças aí muito sensíveis, ultra sensíveis a ponto de não conseguirem enfrentar um obstáculo, uma dificuldade, né, ou um desafio ao longo da vida. A crítica tem uma função de prever algo que está fadado a se cumprir. As crianças internalizam quando os adultos as chamam de malcriadas ou de crianças más, ou dizem que elas nunca serão nada na vida. E então, o seu subconsciente trabalha para materializar esses pensamentos negativos. Então, de novo, não é ter a visão de Poliana, não é reforçar um erro ou fazer de conta que aquele erro não existe, mas é parar de encucar, de colocar, né, na mente das crianças, no subconsciente das crianças ou de nós mesmos, de que nós nunca vamos conseguir, porque a nossa mente vai acreditar nisso e vai trabalhar para que esse resultado aconteça. Promova, então, o senso de individualidade das crianças e incentive a sua capacidade de resolver problemas. Faça isso com adultos também, faça isso com seus colegas de trabalho, faça isso com seus amigos, faça isso com seu marido, com sua mulher, com sua mãe, com seu pai e veja a diferença na sua vida. Dê espaço para que elas experimentem a frustração de descobrir como superar obstáculos e você as ajudará a desenvolver essa autossuficiência. Compartilhe livros que inspirem o crescimento pessoal e organize sessões de estudo para trocar ideias sobre essas leituras. Contenha-se de intervir para ajudar e incentive-as a persistir em seus esforços. E aí, nos últimos 3 minutos, a gente traz aqui um mega resumão de todos esses ensinamentos que são as instruções para desenvolver a autoconfiança por Napoleon Hill. Eu resumi aqui em 9. Adote o propósito principal definido e comece a partir de onde você está para alcançá-lo. Pare de dar desculpas e comece aqui agora já, a partir de hoje. Escreva uma declaração clara das vantagens que você vê em seu propósito e evoque-a em sua mente muitas vezes ao dia. Veja-se na posse deste propósito, né? Veja como realidade possível de ser alcançada. Senão, nem comece a construir esse caminho, porque você não acredita no seu objetivo, né? No seu propósito. Associe-se ao maior número possível de pessoas que simpatizem com você e com o seu propósito e induza-as a lhe dar encorajamento e confiança de todas as maneiras possíveis. Aquela questão da afinidade, né? Da lei da atração. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Marcela. Sejam bem-vindas. Não deixe passar um único dia sem fazer pelo menos um movimento em direção à realização do seu propósito. E lembre-se que nada que vale a pena é realizado sem ação. Tudo tem um preço. Lembra que ele falou, né? Escolha uma pessoa próspera e autoconfiante para modelar. Veja, você quer chegar em algum lugar? Veja quem já construiu, quem já chegou até lá. Pergunte a ela o que ela fez. Se é alguém que não faz parte, que você não tem acesso, descubra, né, o que ela fez, como ela construiu aquilo para que você possa modelar. Quando você se deparar com a derrota, quando os obstáculos entrarem em seu caminho e ficar tudo mais difícil, não desista. Acione mais força de vontade e continue seguindo em frente. Desistir não é mais uma opção para nós. Siga o hábito de nunca fugir de circunstâncias desagradáveis, mas aprenda a transmutá-las em inspiração para a realização de seus desejos. Reconheça que tudo que vale a pena tem um preço a ser pago. Esteja disposto a pagar esse preço. A sua palavra de ordem deve ser persistência, até chegar aonde você deseja estar. E aí, para finalizar, eu deixo uma citação do Napoleon Hill que diz assim: tudo está com você mesmo. Tudo, absolutamente tudo, depende de você. Nada pode detê-lo se você decidir que irá prosperar. Então, é a sua decisão
São as suas escolhas a partir de agora que vão definitivamente e verdadeiramente fazer a diferença na sua vida, tá bom? E aí, pontualmente às 11 horas, eu agradeço a sua presença, né? Todo primeiro domingo do mês a gente vai estar aqui com uma live do livro da semana e a semana que vem, ainda que não tenha live, teremos o livro da semana. Eu vou publicar no Reels, daí nas semanas que não tem live, eu vou publicar para vocês aquelas páginas, algumas partes ali do livro que eu vou ler durante a semana para motivar, incentivar vocês a continuarem a ler toda semana. E o livro que eu vou ler essa semana vai ser o livro que eu ganhei no evento de ontem, Código Mestre, do Anderson Luiz, tá bom? Beijo grande, ótimo fim de domingo a todos e que a próxima semana seja ainda melhor, ainda mais maravilhosa, com muito mais autoconfiança para que a gente siga aí rumo à construção de uma vida de muito sucesso, de muita prosperidade, de muitas riquezas. Beijo grande, obrigada e até o primeiro domingo de maio, mês que vem.